Olá, bem-vinda, bem-vindo ao estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Essa é a nossa classe de professores, mas que não é especialmente ou somente para professores de escola sabatina, mas para todo mundo que gosta de estudar a Bíblia. O nosso assunto, para mim, importantíssimo desse trimestre, né? Provados pelo fogo. E essa semana, lição 12, estamos aí a uma semana de terminar o nosso trimestre, morrer como semente. O que será que quer dizer isso, né? A gente vai passar a semana todinha juntos, estudando a Bíblia, estudando a lição, para aprender isso aqui, tá? Tenho encontrado com vocês, muitos de vocês dizendo, eu estudo a lição de uma vez, eu estudo dia a dia, e tem sido muito bacana receber esse retorno. Nesse momento, eu quero apresentar para vocês o nosso grupo, que vai conversar com a gente. Lucas, Luciano, Andrei, bem-vindos aí, rapazes. Obrigado aí por estarem com a gente. Mais uma lição. Daqui a pouquinho vocês vêm para a gente começar o estudo. Quero convidar você para a gente fazer uma oração. Deus amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudar a sua palavra. Que essa palavra entre em nós e fique aqui guardada na mente, no coração, Pai. Para que nos momentos de angústia, de perplexidade, momentos difíceis, isso brote de nós, a fé, o amor, a confiança, o louvor, brotem de nós de uma maneira natural, Pai. Que isso faça parte de nós. Fica conosco enquanto estudamos e nos dá o seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Começando, então, morrer como semente. Introdução, Lucas, introduz para a gente. Bem, essa lição vem tratando de um tema que eu acho que é fundamental, né? Fundamental, que, na verdade, até a gente já flertou com ele em várias outras lições, né? Que é sobre a necessidade de morrer, né? Nessa experiência da vida ao lado de Jesus. E o texto-chave aqui é um texto que aparece lá no Evangelho de João, né? No capítulo 12, e eu queria ler a partir do versículo 24 ao 26. Então, diz assim, né? Só contextualizando, Jesus acaba de entrar em Jerusalém, a gente está no fim do livro para a festa da Páscoa, e daí diz que alguns gregos que haviam ido para a festa falam que querem ver Jesus, e daí os discípulos vão procurar Jesus, e Jesus se dirige a eles dizendo, né? E daí começa assim no 23, depois 24 diante, né? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Só um parênteses, né? Tem um livro bem interessante sobre algumas falas, orações de Jesus, tal, do Eugene Peterson, né? O autor daquela paráfrase da Bíblia, a Mensagem, e ele destaca, né? O que é o sinônimo de ser glorificado, né, na experiência de encarnação de Jesus, e é o que vai ser dito na sequência, 24. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. É muito interessante porque começa, né, associando, esse texto de Jesus faz a associação entre ele ser glorificado e ele morrer, né? Porque, antes de mais nada, o texto está falando sobre, diretamente, a morte dele, né? Ele como um grão que morre para produzir outros frutos. Só que também o texto não se restringe à morte dele, e ele faz um pequeno salto, né? É uma ponte entre a morte dele e a morte necessária para aqueles que o seguem, né? Que é um tema recorrente em vários encontros de Jesus. A gente já falou aqui, por exemplo, do encontro de Jesus com Nicodemos, onde é dito sobre a necessidade de nascer de novo e etc. Né? E esse texto dialoga completamente com o outro que a lição vai falar, que é de Filipenses, lá no capítulo 2, a partir do versículo 5, que eu não vou ler aqui, né, mas fala, né, que a gente tem que ter o mesmo modo de pensar de Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou ser algo
ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo e etc e tal. Eu só queria destacar aqui no início dessa lição uma coisa que eu acho que é, assim, fundamental para a vida, né? Que é o quê? Entender essa necessidade de morte. E entender a necessidade de morrer na vida cristã é mostrar um elemento que para mim é essencial do que é ser humano, que é a fragilidade, a vulnerabilidade, né? Eu acho que expor a vulnerabilidade, principalmente quando a gente fala da experiência cristã, é elemento essencial da nossa existência, né? Isso é a experiência de Deus, né? Através de Jesus, ele encarnando, ele se torna vulnerável, né? Vulnerável, frágil. E eu acho que os principais momentos da vida a gente vê quando a gente vê na vulnerabilidade um elemento grandioso, né? Eu acho vou dar um exemplo aqui que eu estava pensando aqui, né? Eu lembro de um momento específico na minha vida, onde eu estava passando por uma situação bem complicada, né? E uma coisa que me marcou muito, né? Foi onde, naquele momento específico, meu pai chorou comigo. Então, eu acho que essa demonstração de ter sido afetado pelo meu sofrimento, de vulnerabilidade dele, foi uma das coisas mais grandiosas que eu já vi nele, entendeu? Então, eu acho que isso é um elemento crucial, né? Você imaginar que, traçando o paralelo aí desse exemplo, né? Existe um Deus que é afetado pelos nossos problemas, que se torna vulnerável, que é frágil, né? Talvez seja uma das coisas mais grandiosas, né, da experiência cristã. E eu acho que ele também, né, destaca que isso é uma coisa que deve ser vivida por nós, né? A gente vive num mundo onde muitas vezes modelos e padrões de super-heróis, né? Não estou pensando nada de quadrinhos, não, né? De modelos assim, de pessoas perfeitas, sem erros, né? Modelos. Você é aquele que não pode mostrar fragilidades, vulnerabilidades. A gente ouvir uma mensagem dessa é revolucionário, né? Aceitar, reconhecer os nossos fracassos, nossos erros e, acima de tudo, reconhecer que a gente tem que morrer, né? Tem que recomeçar. O que você está trazendo para mim não vale nada. Você tem que morrer de novo. Então é assim que começa a lição, né? Sobre não só a experiência dele morrendo, mas também o convite que ele faz a nós para que nós morramos, né? Como o trigo que para dar frutos tem que morrer. Então você não dá frutos porque você é muito bom, você dá frutos porque você morreu. Você estava falando isso aí, né? E eu estava lembrando assim, tanto morrer para o eu, né? Que é exatamente o que ele propõe o tempo todo, né? O que Jesus propõe o tempo todo e que ele propôs para Nicodemos, né? Você tem que nascer de novo. Nascer de novo quer dizer tem que morrer para nascer, né? Mas também quando a gente se despede desse mundo aqui, né? Ou quando a gente morre, a gente também precisa morrer como semente, né? A gente precisa deixar um legado. Pode não ser um legado que vai de âmbito mundial, pode não ser de âmbito nacional e nem em termos de cidade, nem em termos de bairro, mas que seja para 3 pessoas, que seja para sua família, né? Que seja para sua família, mas que a sua morte seja como uma semente plantada que vai brotar em outras pessoas ou que vai florescer em outras pessoas, né? Eu acho muito importante isso. Eu estou parando aqui porque eu estou pensando nas coisas que meu pai deixou, né? Eu olho assim para os meus irmãos e vejo muito dele, do meu pai, né, da minha mãe em nós, né? E naquilo que a gente é e como as pessoas nos veem.
Então, meu pai realmente ele deixou uma semente plantada. Ele foi uma semente plantada, né? Beleza. Alguém comenta? Vamos para frente. Eu acho que tem uma coisa muito, sei lá, para mim fala bastante nesse exemplo do texto que o Lucas leu, né? Da semente que morre para que possa se tornar numa planta e dar muito fruto, né? Essa figura do morrer está muito atrelada ao doar-se, né? Você se doa para que algo maior possa acontecer, para que outros possam ser beneficiados, né? E é muito interessante porque eu acho que o chamado que Cristo faz, né, para os seus discípulos o tempo todo é esse chamado, né, de você separar, mas para um propósito maior em benefício dos outros. Então é como se Jesus estivesse colocando, olha, esse negócio de você morrer numa cruz, pendurar o eu numa cruz, né, morrer para você mesmo, não é para ser um sinal de vanglória pessoal, mas é para ser algo que beneficia as pessoas, é você morrer para si mesmo, para que você possa viver uma vida de serviço. Então, nesse sentido, é você doar-se para o benefício de outros, né? E isso está presente em vários textos bíblicos, né? É assim que Deus é e é assim que Ele quer ensinar o seu povo a ser, né? Isso me lembra do Salmo 1, né? Que o justo é aquele que, como uma árvore plantada ao ribeiro, mas ele não é só não se torna só uma árvore bonita, né, de destaque quando comparada com outras, mas é uma árvore que, pela sua folhagem, ela pode dar descanso, né? Ela pode fazer uma sombra e pelos seus muitos frutos, ela e constantes, né? Frutos que são variados e constantes, ele pode alimentar os outros também, aqueles que precisam, né? Que estão na sua caminhada, na sua jornada e precisam de algo. Então, acho que é muito interessante, né? Porque quando Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, né, que é a parte de segunda-feira, ele vai falar que todos devem oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, é só a partir disso, quando a gente está disposto a doar, a entregar 100% de quem nós somos, é que a gente pode chegar perto de conhecer qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque é como se a gente estivesse trilhando o mesmo caminho de Deus, trilhando o mesmo caminho que Cristo trilhou, né? O caminho da abnegação do eu em prol do outro, em prol do benefício comum, em prol de que outras pessoas possam experimentar a verdadeira vida. E aí que vem o paradoxo, né? Quando a gente está disposto a entregar tudo, a gente também recebe tudo, né? Quando a gente não retém, quando a gente não quer agarrar naquilo que é como se fosse nossa propriedade, né? Quando a gente abre mão, é que a gente começa a experimentar de fato, quando a gente começa a receber de fato as coisas boas de Deus, inclusive o propósito, que é algo que todos nós, como seres humanos, tanto tentamos, lutamos a vida toda para tentar encontrar, mas é justamente quando a gente abre mão do eu que a gente encontra em Cristo, em Deus, os propósitos que ele tem para a gente, né? O propósito de servir. E é interessante que quando Paulo coloca isso lá em Romanos 12, logo na sequência, ele fala do corpo de Cristo, né? Então ele fala para se entregar o corpo como sacrifício vivo, como uma oferta agradável, perfeita, né, a Deus. E logo em seguida ele vai falar da nossa presença nesse corpo de Cristo, né, com diferentes dons, e aí eu acho que também tem a ver com os propósitos que estão mencionados aqui em Romanos 12. Cada um tem um dom diferente, cada um tem uma função diferente, mas todos nós vivemos no mesmo propósito, que é servir. Servir ao outro e fazer com que esse corpo de Cristo possa crescer cada vez mais e outras pessoas também entenderem que é um propósito para elas, né? Mas essa figura do doar-se que eu acho que é muito importante, eu queria ressaltar nessa parte de segunda. Essa ideia de ver o evangelho significando na minha vida, né? Uma transformação real, né? Saber sobre ou deixar que ele seja real através de, né? E eu achei curiosa esse comentário do pastor Fernando, e real, de que as mídias, elas pretenderam um dia ser uma voz, um espaço democratizante em que todos teriam voz, e quando assim prometiam, parecia que seria uma coisa linda, né? Mas de repente, logo o ser humano consegue fazer uso da ferramenta, que não tem mal nenhum na ferramenta, mas o uso que se faz dela para maltratar ou para interesses nem um pouco consagrados, né?
Mas conectando isso com tudo, com uma vida de serviço, uma vida que represente o evangelho que nós dizemos crer, e quanto que isso é muito mais eficiente dentro daqueles que são circunstantes a nós, né? Parece que há um chamado para que a gente seja luz para aqueles que são circunstantes a nós, que sintam a realidade do evangelho que nos transformou. Mas a lição de terça traz algumas nuances sobre isso que a gente tem falado. Primeiro é o conceito do chamado, né? Que nós somos chamados para. Segundo, a ideia do ouvir. E o terceiro é a ideia do responder ao que ouviu, né? A história que a lição propõe é a história de Samuel, chamado Samuel, e os filhos de Eli, faz um contraste com a experiência dos filhos de Eli, né? Havia há distinções claras entre a história de Samuel e dos filhos de Eli nesses três aspectos que mencionei. O chamado, o ouvir e o responderá. O chamado é feito. Quando o chamado é feito, parece que Samuel ele consegue ouvir. É destacado na história dele ele ouvindo. Eu estou ouvindo, ele vai procurar ele. Eu estou ouvindo, tem alguém dizendo. Eu estou ouvindo, eu consigo ouvir. Isso já é um privilégio. Ouvir é um privilégio. Porque num mundo de tanto barulho, onde todo mundo fala, e as redes sociais são um exemplo disso, lá só fala. O exemplo que o pastor Fernando deu é de alguém que não queria ouvir, alguém que só queria falar. Você conseguir ouvir é um baita de um diferencial num tempo em que todos só falam, você ser alguém que consegue ouvir. E essa capacidade de ouvir o espiritual, que é ainda algo mais incrível ainda, e que tem parecido estar em falta nos dias de hoje, né? Há muito barulho, há muita ocupação, há muito desejo no nosso coração que nos impede de ouvir o espiritual. E a resposta dada, que é o que distancia ambos, né? Havia no coração de Samuel disposição para servir. Ele estava disponível para. Havia no coração dos filhos de Eli muitos interesses e desejos pessoais que não deixavam espaço para os desejos e os sonhos de Deus na vida deles. Então, o chamado é disponível. A capacidade de ouvir e a maneira como vamos responder é o que diferencia os caminhos que vamos seguir, se os de Samuel ou os dos filhos de Eli. Eu falando dessa questão de ouvir e do barulho, eu recentemente, semanas atrás, umas 3 ou 4 semanas, eu estava me preparando para uma questão, para algo que eu devia realizar e que tinha um peso grande, profissional, mas também espiritual, porque afinal de contas a gente trabalha com o sagrado, com o espiritual. E eu me lembro que na véspera daquilo que ia acontecer, eu estava bastante ansioso e preocupado com se daria conta, preocupado com como as pessoas entenderiam aquilo, se veriam com bons olhos, como elas reagiriam àquilo, se elas conseguiriam compreender as boas intenções em realizar aquilo, e essas angústias todas no coração, em meio a dias tão difíceis em que as pessoas têm uma vontade de depreciação, uma vontade de dispor rancor, ódio, aquilo que tem no coração, através especialmente das mídias sociais também, deixa você às vezes até receoso de agir aquilo para o que você foi designado para fazer, mesmo tendo uma compreensão clara de que foi um desígnio do céu para que você fizesse aquilo. Mas há uma insegurança que surge. E no meio desses barulhos todos, 2 horas da manhã eu estava ainda ajustando coisas que iam acontecer na sequência, no dia seguinte, e alguém me viu online nas redes sociais e falou: acordado 1h dessa, pastor? E eu falei assim: puxa vida, eu estou fazendo ajustes para amanhã. Mas que ajustes? Eu falei: alguns ajustes, porque tem algumas coisas que eu estou preocupado ainda que estejam fora do lugar. E essa pessoa, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito, nem sei por que ela me procurou naquele momento, 2 da manhã, e ela falou: posso te ligar? Eu estava sozinho em casa, minha esposa estava num concílio de esposas de pastor naquela ocasião, e eu falei: pode ligar. Eu estava sozinho em casa, 2 da manhã, preocupado. E ele conversou comigo, me acalmou um pouco, colocou no chão. Foi bem-vinda a ligação dele.
Mas no final ele disse uma coisa que eu achei incrível. Ele falou assim, e que me fez, naquele momento, me emocionar até. Ele disse assim, pastor, eu te liguei porque eu vi você online e conversei com você um pouquinho e vi que você estava um pouco angustiado. E Deus colocou no meu coração aqueles insights do Espírito, assim, que a gente não sabe explicar. Liga para ele. E eu liguei. E nesse momento a gente vai terminar de encerrar. Eu quero fazer uma oração com você. 2h, eu recebendo uma oração de uma pessoa muito querida, usada por Deus. Mas ele disse, a palavra que ele disse foi o seguinte: eu quero orar porque é o seguinte, porque Deus mandou eu dizer algo para você. Ele mandou eu dizer assim para você, que está muito barulho aí onde você está, que a sua mente está fazendo muito barulho e você não está conseguindo escutar a voz dele. E tudo que ele queria era que você soubesse e conseguisse ouvir o que ele está te dizendo. E já que você não está ouvindo ele te dizer, ele mandou eu te ligar para que eu te dissesse o que ele quer te dizer. E ele só quer te dizer que ele te ama muito e que ele está cuidando de você e de todas as coisas. E que você pode dormir tranquilo, que já está tudo certo. Você não precisa se preocupar com mais nada e amanhã vai dar tudo certo. Uau! Aquilo teve um poder espiritual na minha vida, um poder de tranquilização, um poder de calmaria, um carinho do céu. Mas despertou para uma questão. Às vezes a gente não consegue ouvir. Às vezes a gente não consegue ouvir o espiritual. Às vezes a gente se deixa levar pelos barulhos dessa vida que nos impedem de ouvir. Esses barulhos podem ser preocupações, esses barulhos podem ser inseguranças, esses barulhos podem ser o olhar para nós mesmos e ver nossa incapacidade. A gente se sente uma fraude, a gente se sente incompetente para aquilo que Deus nos chama para fazer, e a gente fica olhando muito para a gente e isso gera barulho na nossa mente. Como também pode ser os nossos desejos, as nossas vontades, que talvez não estejam em tamanha afinidade com as de Deus, ou a gente não submeteu elas para Deus, e elas fazem muito barulho no nosso coração, e a gente não consegue ouvir a grandiosidade do convite dele para a gente. A gente é como aqueles meninos que recusam o convite de Deus para passar as férias na praia, e a gente prefere ficar fazendo nossos castelinhos de Lego no nosso apartamento apertado, porque a gente não sabe o que é a praia. Então a gente recusa o convite porque a gente não sabe o que é a praia. Samuel estava livre dos desejos pessoais que os impediam de viver os desejos de Deus. E ele foi capaz de ouvir a voz de Deus e atender o chamado dele em resposta ao convite. Acho que essa é a distinção entre a história de Samuel e a história dos filhos de Eli. Então, Andrei, no final de tudo, você acabou ouvindo a voz de Deus, que veio através da voz dessa pessoa, mas você acabou ouvindo a voz de Deus, né? Ele usou uma pessoa, mas ele falou com você, né? E é muito importante isso, é muito, 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 muito importante. Eu fiquei assim feliz, emocionado, né, por essa intervenção de Deus aí na sua vida nesse momento aí tão especial, né? Jesus deixa muito claro, né, ali em Mateus 13, quando ele conta a parábola do semeador, e que os dizem, mas por que o senhor conta a parábola e tal? Não está ninguém entendendo, né? E aí Jesus fala, né? Porque esse pessoal aqui não está entendendo. E sabe, para quem tem eu vou dar mais, para quem não tem vai ser tirado o que tem. Dá a impressão que é um castigo, assim, né? Mas daí ele explica isso assim, é porque essas pessoas, elas ouvem e veem de mau grado. Elas fecham os olhos e elas fecham os ouvidos, porque elas não querem correr o risco de ver com os olhos, nem de ouvir com os ouvidos, e elas não querem correr o risco de serem curados por mim. Ele está falando de espiritualidade, né? Puxa, todo dia eu peço para Deus, Senhor, me cura dessa surdez e dessa audição espiritual, para que eu possa ouvir. Mas a gente é assim mesmo, é igual você falou, né? Você está ali, às vezes você vê, numa coisa espiritual, você está se dedicando, puxa, isso e aquilo, aí vem um monte de situações na sua cabeça, você está ali, aí Deus vem, né, e diz assim, ó, já está feito, é só você ouvir o que eu estou te falando, tá tudo certo, você não precisa de pensar em nada já pensei, vou colocar a palavra na tua boca, né? Vai ser isso. E provavelmente, de tudo que você tinha feito, quando chega na hora de falar, você ainda falou coisas diferentes que você nem tinha planejado falar, né? É isso. Vamos passando para frente? Bem, a quarta-feira, né? Eu acho que ela vai
encaixasse perfeitamente aí com o que o Andrei belamente colocou, eu colocaria como um dos ruídos aí do que ele comentou, né? Eu acho que um dos ruídos é o da autossuficiência, né? Muitas vezes a gente acha que a gente não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais ninguém, e isso é um grave, grave problema, né? O João, meu filho, vai fazer 4 anos mês que vem, e ele desde muito pequeno ele gostou de fazer as coisas sozinho, sabe? De se virar, de resolver. Meu pai sabe muito bem disso. Ele fica até às vezes irritado quando não consegue fazer alguma coisa, encaixar uma peça, tal. E eu lembro um tempinho atrás, ele queria porque queria, né? O clássico, né? Usar uma faca. E ele queria e queria. E a gente com muito cuidado, né? Depois de combinar bastante com ele de como usar, ele pegou e estava conseguindo, só que de repente ele pôs o dedo assim perto da faca e fez um cortezinho de nada, né? Mas ele ficou todo assustado, saiu sangue, etc. E eu me vejo nele, né? Eu me vejo nele. Eu vejo eu querendo resolver tudo, né? Ter o controle da minha vida, né? Ter o controle, eu gosto das coisas planejadas, eu sou meio metódico para um monte de coisa. Só que essa autossuficiência é um grande ruído, né? Nessa experiência de vida com Cristo, de ser guiado pelo sopro do vento, né? Então, a lição até coloca o exemplo, 2 exemplos, eu queria falar de um especificamente, né? De Eva, que ela se sente autossuficiente, né? Quando lá no capítulo 3 de Gênesis, diz que ela, no versículo 4, especificamente, desculpa, 6, diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, né? E aqui, esse verbo ver, o verbo tomar, né? E, e o aspecto dela ser boa, né? São elementos curiosos, porque em Gênesis, né? Até então, só Deus havia visto que era bom, né? Só ele diz que é bom e só ele toma, né? Esses verbos e essas palavras, melhor, só aparecem associadas a Deus, né? Então, nas entrelinhas, o texto deixa, e isso vai ficar claro, óbvio, né? Na sequência, a gente conhece muito bem a história de que Eva está demonstrando uma autossuficiência, né? Não preciso de Deus. Eu sei discernir, né? O que é bom e o que é ruim. E é muito interessante porque quando a gente estuda, se é que existe, né, o conceito, a maneira de pensar bíblica, né, se é que existe, porque a Bíblia não é um livro sistematizado, organizado e tal, mas em relação ao mundo, é bem interessante que na Bíblia a gente vê que o mundo, ele é bom, né? Então o mundo é bom, desde a sua criação o mundo é criado como bom. E você deve desfrutar do mundo. Você deve ter prazer nas coisas do mundo, né? Então, você tem que comer, você tem que se alegrar junto à sua família, você tem a sexualidade, que é uma dádiva de Deus, são todas coisas do mundo, da criação, né? Que são uma dádiva. Então, o mundo é bom, sim. Só que o nosso mundo, né, não é só bom, né? Nosso mundo também é mal, né? Por conta de várias questões, né? Que começam aqui justamente em Gênesis. Então, biblicamente, o mundo é bom, mas o mundo é mal. E por ele ser bom e também ser mal, a gente tem que discernir. Não tem como a gente desfrutar de todas as coisas boas do mundo sem que a gente tenha discernimento. Só que esse discernimento vem da onde? Vem da gente? Vem de nós mesmos? Não. Só é possível ter o discernimento do bom, do mal, da medida certa de desfrutar desse bom, se a gente estiver conectado com Deus, né? Porque é Ele que vai nos auxiliar a discernir, a saber a medida, a harmonia entre o bom e o mal, o quanto de bom e etc. Então, aqui, né, eu acho importante a gente lembrar desse detalhe, né?
A gente não é autossuficiente, a gente precisa, né, necessita, né, de Deus. E até, assim, vou fazer uma afirmação meio ousada, né, mas eu gosto dela. Eu até nem sei se eu já falei isso daqui em uma outra lição, mas se eu falei faz tempo, mas eu repito, né. Mas tem uma afirmação do Heschel, que eu gosto bastante, e sempre menciono ele aqui, que ele fala que nem Deus é autossuficiente. Ele fala, poxa, como assim, né? Nem Deus é autossuficiente. Daí ele vai explicar que a autossuficiência é um atributo dado a Deus pelos gregos, né? Que vão falar do bom, né? Que vão criar o Deus a partir do conceito do bom. Ele é o autossuficiente, né? O bom é o autossuficiente, etc. E daí por isso Deus é assim. Porque o autossuficiente, ele não se envolve. O autossuficiente não precisa de nada, não está relacionado com nada. Então, um Deus autossuficiente é o Deus grego que você não se preocupa com o destino do mundo, com os problemas do mundo. O Deus bíblico, não. Ele é um Deus que parece envolvido, ou melhor, parece precisar, né, do ser humano. Eles falam, como assim precisar do mundo, né? E daí o Heschel vai desenvolver de uma maneira magistral que ele fala, né? Essa necessidade que Deus tem do mundo é uma necessidade autoimposta, né? Então, ele escolhe precisar do ser humano. E daí eu sempre, quando eu falo disso, eu falo do meu filho de novo, né? Minha vida era muito boa antes do João nascer. Eu e a Carol, a gente vivia bem, era feliz, tinha muito tempo. Eu a tinha muito tempo, ela me tinha muito tempo. Eu tinha noites tranquilas, às vezes não precisava acordar tão cedo quanto acordava. Racionalmente, foi uma decisão que racionalmente não faz sentido ter um filho. Só que você escolhe ter um filho, e ao escolher ter um filho, né, você impõe a você, né, essa necessidade. Por quê? Porque hoje, se você me perguntasse, ou para minha esposa, sabendo de todas as questões, né, do que é teu filho, dos gastos e tudo, você escolheria você ter o seu filho mesmo assim? Eu acho que não duraria meio segundo para eu ou minha esposa respondermos. É óbvio. A gente não vê a nossa vida hoje sem ele. E a gente escolheu isso, né? É uma necessidade que esse serzinho, que de vez em quando entra aqui, atrapalha a gravação e etc., que ele exista, né? É uma necessidade, né? E eu acho que é esse tipo de necessidade. Então, quando eu olho, se isso é de fato o Deus bíblico, quando eu olho para um Deus que fala, né, ou que demonstra precisar de mim, não faz sentido eu falar, eu não preciso de mais nada, né? Eu não preciso de uma outra pessoa, eu não preciso dele, né? Então, eu acho que essa é a grande lição, né? Não faz sentido a autossuficiência, sendo que Deus escolheu precisar do ser humano, né? Escolheu. Ele escolheu precisar não só da existência do ser humano, mas do mesmo jeito que você vai fazer alguma coisa na cozinha e você chama a criança para te ajudar, e a gente sabe como é que é essa ajuda, né? Mas você chama para te ajudar. Deus ele também escolheu precisar da gente para certas coisas importantes do funcionamento do universo. Entre elas, a intercessão, né? A pregação, a intercessão. Eu interceder por outra pessoa, eu interceder para que certa coisa aconteça, é como se Deus precisasse de nós para ele colocar aquilo em ação, para ele fazer aquilo, como está ensinado lá no Pai Nosso, né? Quando Deus ensina a gente, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu pedindo para Deus fazer a vontade dele na terra e no céu, como se Deus precisasse, né? Ele se autoimpõe esse tipo de coisa, né? Mas é isso mesmo. Também precisa de você, meu filho, mas agora não vivo sem você, viu? Tem um exemplo que eu acho muito interessante, né? De Jesus pedindo ajuda para os seus discípulos, né? Num momento crucial da sua caminhada. A gente já mencionou aqui em outras lições que Jesus, ele abdica, né, da sua posição no céu, ele abdica de ser
o Deus Todo-Poderoso na manifestação que a gente via até então na Bíblia Sagrada para se encarnar, né? E passar a experimentar as limitações que os seres humanos também experimentam e de adotar a experiência de ser vulnerável, né? E Jesus no Getsemane, o texto diz que ele está profundamente angustiado até a morte. E aí a gente vê Jesus pedindo para que os discípulos orem por ele, né? Ou orem com ele, né? E é um pedido de ajuda, basicamente, né? Eu vou atravessar um momento difícil e eu quero que meus amigos sejam um amparo para mim nesse momento, né? Então, é muito interessante perceber que mesmo sem precisar, no sentido assim, ele não precisava se encarnar, ele não precisava fazer um monte de coisa, mas é uma decisão que ele faz por amor e que envolve mesmo esse elo com a vulnerabilidade dos seres humanos, de precisar da gente, embora a gente seja tão limitado, embora a gente também decepcione tanto, né? E é o que Jesus experimenta quando ele pede ajuda para os discípulos, né? Ele é decepcionado, porque os discípulos trocam o auxílio por uma soneca, né? Os olhos estão pesados demais para que eles possam ajudar Jesus nesse momento tão importante para ele. Mas na parte de quinta-feira, eu acho que somando aí aos ruídos, né, que existem, o Lucas mencionou alguns, tem uma parte interessante que o autor da lição coloca, que uma das coisas que podem nos afastar de perceber a vontade de Deus são os substitutos, né, que a gente adota. Ao invés de buscar a fonte, a gente busca algumas poças rasas, né, que talvez possam remediar de um modo mais rápido aquilo que a gente tanto precisa, né? E é muito fácil da gente se distrair. Às vezes a gente não sabe discernir muito bem entre a dádiva e como isso, a dádiva que a gente recebe está totalmente atrelada com o doador, né? De toda boa dádiva. E isso me faz lembrar no livro Confissões de Agostinho, né? Que ele faz uma leitura de Gênesis, ele vai mencionando coisas da sua vida pessoal também. E ele fala que uma das lutas que ele tinha, né, relacionada com o prazer, que é uma coisa que Deus deu, através da sexualidade, como o Lucas colocou, do alimentar-se, né, e tudo mais. Mas Agostinho, ele falava que em alguns momentos ele se via refém da dádiva ao invés de um relacionamento com o doador de toda boa dádiva, né? Então ele falava, olha que coisa, quando a gente menos se dá conta, né? Quando a gente percebe, a gente fica com a dádiva e esquece do doador. E eu acho que quando a gente passa por momentos difíceis, a gente também pode ter essa mesma tendência. Talvez pela urgência que a gente sente de ter que ter aquela ferida curada, né? Aquela coisa cicatrizada de uma vez, e a gente vai... O que vem pela frente, a gente vai tentando, né? Absorver. Se for necessário comprar, a gente compra, mas a gente vai sempre tentando, com o nosso esforço, resolver a nossa situação, resolver os nossos problemas. E às vezes a gente esquece que mais do que uma coisa que a gente precisa receber, a gente precisa de Deus. A gente precisa estar com Ele, a gente precisa se relacionar com Ele. E um dos exemplos que o autor da lição coloca como substitutos que a gente coloca, né, ou adota na nossa experiência, são experiências passadas ou a lógica. A gente tenta resolver uma situação de adversidade, geralmente recuperando alguma coisa do passado, e claro, isso faz parte da sabedoria, né? Você olhar, aprender com os erros, não somente os seus, mas de outras pessoas, os acertos, sejam seus ou de outras pessoas também. Mas só que nem sempre a gente vai conseguir, olhando para trás, encontrar as respostas para o presente. E aí vem a importância da gente estar ligado a Deus, porque permanecer ao lado de Deus é permanecer também sempre aberto para receber o novo, receber algo novo de Deus. Isso me faz lembrar da experiência de Elias, né, o profeta, que tem vários paralelos com Moisés, né? Vou tentar só fazer um recortezinho aqui da história. Elias, ele é conhecido por aquela manifestação muito grande, né, do poder de Deus no Monte Carmelo, quando ele ora para que desça fogo do céu, né, numa batalha com os profetas de Baal para ver qual era o Deus verdadeiro, e era aquele que iria atender as orações, né, e cumprir o desafio ali de queimar a oferta que estava sendo oferecida.
E a gente conhece a história, Elias ora e, poxa, é uma manifestação fantástica da presença de Deus, né? Do poder de Deus, que consome tudo, não só o sacrifício, mas as pedras, a água que estava em volta, consome tudo. E é curioso que, apesar de ter a sua oração respondida, apesar de Elias ter se sagrado vitorioso nesse duelo com os profetas de Baal, ele corre pelo deserto e ele vai para um monte e ele fica tremendamente desolado, né? Claro, tem uma perseguição contra ele também, procuram tirar a vida dele. E é interessante que ele vai, depois do deserto, ele chega no monte, e é como se ele estivesse esperando uma segunda manifestação muito grandiosa de quem Deus é, né? E tem vários paralelos desse momento, né, de Elias no monte, com Moisés no monte, recebendo a revelação de Deus, especialmente lá em Êxodo 32 a 34, né? Quando Moisés pede para ver a glória de Deus. E é interessante que daí vem um grande terremoto, mas Deus não estava ali, né? E aí você tem outras manifestações grandiosíssimas que lembram a gente lá do Êxodo, né? Deus revelando num monte que fumega, que pega fogo, mas não se consome, numa terra que está tremendo debaixo dos pés do povo, aquele monte, as sensações todas sendo satisfeitas, acho que num nível que eles nem imaginavam, né? Eles ficam até com medo de tamanha manifestação que eles estão experimentando. Mas aí Deus não está no fogo dessa vez que Elias está no monte. Deus não está no terremoto, mas Deus está no som do silêncio, né? Ou do sussurro. É diferente da experiência dos seus antepassados. É diferente, inclusive, do que Elias acabou de experimentar no Monte Carmelo. Uma manifestação grandiosíssima. Mas, ao mesmo tempo, por mais que de uma forma diferente, Deus continua falando. A questão é se o profeta está aberto para receber aquilo que Deus tem para dizer de uma forma diferente. Para que o caminho dele fosse iluminado por uma luz inesperada, né? E essa abertura para o novo, especialmente em momentos de dificuldade, ela só vai ser possível, na minha opinião, se a gente está em um relacionamento profundo com Deus. E na parte de quinta-feira, é justamente o texto de Zacarias que é colocado, né? Não por força, não por poder, mas pelo Espírito. É assim que Deus age em momentos como que Zacarias enfrenta, né? Relacionado com o exílio, perdas, desolação, desorientação, mas é o Espírito que age, é o Espírito que mostra o caminho, é o Espírito que acompanha, é o Espírito que dá força. E por mais que às vezes a gente não saiba discernir exatamente qual é a vontade de Deus, o mais importante é a gente continuar buscando a Deus, continuar estando perto dele, buscando o seu Espírito, para que ele mostre para a gente as lições do passado ou algo novo que nos espera, que é algo que ele quer comunicar nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção na parte de quinta-feira. Substitutos que a gente coloca, às vezes, como a nossa experiência, o passado, ou a experiência dos outros, pode ser algo que limite a gente, de fato, de entender qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus para a gente agora e nas circunstâncias que a gente está vivendo. É isso aí. Bom, Lucas, Andrei, querem ressaltar alguma coisa da lição antes da gente terminar? Eu acho que terminou em bom tom com o que o Luciano colocou. Eu fico com as palavras do Luciano finalizando. Lucas? Não, eu também não tenho nada a acrescentar, não. Tá bem. Desculpa, não sabia que estava me esperando. A gente aprende muito quando a gente aprende a ouvir até o silêncio, né? Me chama a atenção quando fala de Adão e Eva, né? Lá no começo, que a serpente fala para ela que os olhos dela seriam abertos se ela comesse o fruto, né? Quer dizer, a serpente acusa a Eva de cegueira, né? Porque daí você vai conhecer o bem e o mal, meia verdade. O bem eles já conheciam, não conheceram o mal, né? Então, na verdade, realmente eles estavam cegos para o mal,
E aí, quando ela come, a Bíblia, né, o Moisés que escreve, ele diz assim: então os olhos de ambos se abriram. Ou seja, corroborando com parte daquilo que a serpente falou, né? Se abriram para o mal, mas se fecharam para o espiritual, né? Se fecharam para o bem. A partir daí, todos nós cegos para o mundo espiritual, e a gente só consegue estar fixo nesse mundo aqui, o mundo físico. Então, para a gente é mesmo um exercício, né? Como Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, porque nós não olhamos para as coisas que vemos, mas para o que não vemos. Que o que nós vemos dura pouco, e o que nós não vemos e nem ouvimos, né, é eterno. Então, já que o que nós não vemos nem ouvimos é eterno, nada melhor do que a gente estar sempre concentrado em ouvir a voz de Deus, em ver o mover do Espírito de Deus também, mesmo no meio do silêncio, ou quem sabe, principalmente no meio do silêncio. Bom, gente, obrigado aí pela participação de vocês três que fizeram essa lição de hoje, e você que acessa a nossa lição. Vou pedir para você compartilhar o link de novo, a gente vai orar para terminar o nosso estudo, e logo depois da oração, o pastor César Reis chega aí com as dicas para os professores da Escola Sabatina. Você é convidado, você que é professor de Escola Sabatina, convidado a permanecer, tá bom? E eu vou pedir para o Lucas terminar com uma oração para nós. Claro. Querido Senhor, eterno Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê forças, capacidade, para que possamos compreender a importância de morrer, de nascer de novo, nascer atento às Tuas palavras, atento à guia do Teu Espírito. Amém. Esteja também com cada um aqui que participou, assistindo as nossas discussões. Senhor, guia a mente deles, no estudo pessoal deles, também guia a vida deles, seus familiares. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado. Deus abençoe você. Fique na paz, fique com Deus e até a próxima lição. Olá, irmãos, irmãs, líderes da Escola Sabatina. É muito bom a gente poder ter esse momento com vocês mais uma vez nessa semana. A cada semana nós nos encontramos aqui para conversar um pouquinho, trazer algumas informações, trocar algumas ideias. E nós estamos chegando próximo a 2 eventos importantes que vamos ter agora no mês de outubro. O primeiro deles, no dia 9 de outubro, nós vamos ter o mutirão de assinaturas da Escola Sabatina, que nós chamamos de Maná. E você sabe que isso é muito importante. Por quê? Porque é a hora que nós vamos nos preparar para receber o alimento espiritual no ano de 2023. Você já pensou sobre isso? Motivar a sua igreja, motivar os seus alunos, para que possamos juntos preparar o alimento espiritual para o ano de 2023. Agora, para isso, é necessário você fazer algumas atividades na igreja, né? Nós enviamos para cada igreja esse panfleto. Então seria interessante você já agora no final de setembro, início de outubro, você distribui já com antecedência, porque faremos isso no domingo, dia 9 de outubro. Minha sugestão é que você promova isso na igreja, motive os nossos irmãos, fale da importância de eles terem a lição, da importância da segurança de receberem a lição, sem o problema, quem sabe, de ele se deslocar para ir no escritório, na loja, ou pedir para alguém buscar, nada disso. Se ele faz a assinatura, ele recebe em casa, no conforto da sua casa. Promova isso na sua igreja, tá bem? Quem sabe você pode promover também uma sugestão, a lição solidária. Sabe o que é isso? Às vezes nós temos alguns irmãos que têm um pouco mais de recurso do que os outros. Quem sabe esse irmão faz 2 assinaturas para dar uma de presente para alguém que precisa da assinatura? Já pensou sobre isso? É interessante a gente motivar os nossos irmãos também a repartirem um pouco do pão espiritual. Então, no dia 9 de outubro, nós vamos ter esse momento tão especial que a igreja aguarda anualmente. E qual é a vantagem de fazer isso, irmãos?
Qual é a vantagem de fazer isso, professor da escola sabatina, diretor e diretora? Qual que é a vantagem? A vantagem é que você faz assinatura para um ano, paga 3 trimestres e recebe 4. Você tem 25% de desconto quando você faz assinatura anual e não compra ela avulsa. Então vocês têm essas vantagens especiais e a garantia de receber o alimento com certeza na sua casa, tá bom? Então hoje, o meu bate-papo com você, o meu apelo para você é que você envolva a sua classe, envolva a sua igreja, façam mutirões de assinatura, a lição solidária, motivando os nossos irmãos a terem a lição. Alguém me perguntou outro dia, mas pastor, como é que eu faço isso? Então aqui, ó, aqui você tem as informações necessárias, você vai colocar o seu nome, seu endereço, aqui estão os valores das lições, da assinatura, você pode dar isso para a pessoa de confiança, né? Pode dar para o pastor, para o diretor da escola sabatina, professor, e ele vem aqui no escritório, aqui na loja do escritório, e ele então faz a assinatura, ele recebe então o recibo, entrega para você, você tem a garantia. Essa é de uma forma. A outra é através da internet, através do site da Casa Publicadora Brasileira. Nesse dia, a gente pode fazer um mutirão aí na igreja mesmo, você pode reunir, pedir para que os jovens te ajudem, né? Faz ali um momento das 9 até o meio-dia, os irmãos e irmãs que quiserem fazer assinatura vão até ali a igreja tem internet, a maioria das igrejas tem internet, vai ali, faz a assinatura, o próprio irmão ou irmã já dá o cartão de crédito ali, não é? Para uma pessoa de muita segurança, de muita confiabilidade, ele faz a assinatura e aí nós temos o alimento para o ano de 2023. Que tal fazer isso? Motive a sua igreja, tá bom? Minha orientação é que você motive a sua igreja para esse momento. Deus te abençoe, um forte abraço e se Deus quiser, nos encontraremos aqui na próxima semana. Até mais!